Que alegria estarmos juntos, queridos, nessa noite. Estamos aqui com o Jonas Gottfriedson, com o Jojó, Amanda também. Há um tempo de meditação nas Escrituras, na palavra, nesse tema sobre o legado das gerações. Mas queria orar um pouco com vocês. Aleluia. Que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração qual a importância de recebermos e também de entendermos o que Deus quer falar através das gerações. Aleluia. Graças te damos, Pai. Graças te damos por esse tempo. Graças te damos pela pessoa de Jesus. Graças te damos pela tua palavra. Temos esse tempo receber de ti, Senhor, revelação. Queremos receber de ti o teu Espírito Santo separou para essa noite os que são teus, Senhor, em nome de Jesus. A palavra é preciosa para nós e nelas nós queremos meditar nessa noite para receber toda a revelação do teu Espírito através dela quer nos trazer, Senhor. Em nome de Jesus. Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia. Você que está entrando agora, seja bem-vindo, boa noite. Queremos juntos estarmos recebendo aí da parte do Senhor, do seu Espírito, toda a graça derramada por Ele sobre nós. Podemos louvar um pouco, Jojó? Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome. Glorificamos a tua pessoa, Jesus. Aleluia. Quero dar-te graças por teu grande amor, Senhor. Por teu grande amor. Por teu sacrifício, Senhor. Teu sacrifício, porque tu morreste em meu lugar, levaste minhas dores, levaste minhas dores e minhas enfermidades, me deste salvação. Me deste salvação, e hoje eu tenho entrada ao trono celestial. Com meu corpo eu te louvo, ó Deus, com minha alma eu me rendo a ti, com meu espírito te exalto, ó meu Deus, e me entrego totalmente. Com meu corpo eu te louvo, ó Deus, com minha alma eu me rendo a ti, com meu espírito te exalto, ó meu Deus, e me entrego totalmente a ti. Amém. Quantos dizem amém? Oh, 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 oh. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você que está entrando agora conosco, queremos repartir com você da parte do Senhor uma palavra sobre o legado das gerações. Eu queria rapidamente dizer como surgiu esse tema e por que eu convidei o Jonathan Gottfriedson para estar conosco, repartindo essa palavra.
Há algumas semanas atrás, o Senhor levou para si o nosso querido vô Moisés Cavalheiro e, nesse tempo, os irmãos de Porto Alegre fizeram uma homenagem para o Moisés. E no vídeo, o Jonathan traz uma palavra, né, nessa memória do Moisés. E naquele momento que eu olhei para o Jonathan, me veio essa carga no coração. Naquele momento, o Senhor falou para mim sobre o legado das gerações, uma geração recebendo de outra e também passando para outras gerações. E quando eu olhei para o Jonathan, o Senhor me falou, ouvi uma voz muito clara do Espírito Santo de que havia ali no coração dele alguma carga nesse sentido. Também sobre as gerações, né? Então, eu entrei em contato com o Jonathan e prontamente ele falou que estaria disponível para estar conosco hoje e tinha uma carga no coração sobre esse tema. Então, foi assim que surgiu essa live de hoje, né? Então, eu convidei o Jonathan com muita graça, muita alegria de recebê-lo aqui, querido, e eu gostaria de passar para ti a palavra, para que tu possas repartir conosco, com os irmãos que estão conosco na live, mas eu queria, querido, passar para ti a palavra com muita alegria. Fala conosco da parte do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, William. Boa noite, queridos. Paz. Uma alegria poder estar junto de novo com vocês, agora conectado, né? A gente esteve juntos recentemente em março em Olinda, com a turma de Jaboatão também, antes do período das quarentenas, e agora a gente pode estar juntos, conectado, né? Virtualmente juntos. Então, glórias a Deus, uma alegria poder estar junto aí com o William de novo, Jojó, Amanda, Paulão aí fazendo acontecer, os bastidores nos ajudando. Então, uma alegria poder estar junto, privilégio. Agradeço aí o convite do William e na pessoa dele, os irmãos que deram esse espaço para poder estar repartindo, e foi feito realmente um convite em cima de um assunto que eu tinha uma carga, é algo do Espírito mesmo, e tem uma carga especial sobre o andar junto das gerações. Então, quando veio o convite do William, não veio um convite para uma live num assunto que era totalmente novo, mas já tocou numa tecla onde o Senhor já vinha tocando na minha vida, e queria, de forma rápida, compartilhar com vocês algumas coisas dentro desse contexto do legado e o papel das gerações dentro do contexto do legado. Então, uma rápida introdução. Estava dando uma estudada a respeito do termo geração, né? A gente ouve como crente falar muito de geração, e tem vários versículos que falam a respeito disso. E um dos significados da palavra geração é um período de tempo. E esse período ele pode representar desde o início, o nascimento de uma vida até o fim, até a morte dessa pessoa, ou até desde o nascimento até aquela pessoa gerar um filho. Então, esses são dois, mas tem outros significados de geração. Então, existem alguns significados para esse período de tempo, e não há consenso sobre quanto tempo uma geração ali quer representar. A extensão de tempo de uma geração ela pode variar, ser de 20 anos até 100 anos. Então, a gente fica aí com uma banda bem longa de tempo, né, entre 20 e 100 anos. Mas agora um fato, independente de quanto tempo uma geração representa, é que o nosso Deus, ele trabalha com as gerações. E a gente vê isso no Velho Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando Deus está falando com Moisés da sarça, ele diz que ele era o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é lindo ver que o nosso Deus, ele tem um interesse em nos conectar. Então, ele está se apresentando ali para Moisés, e ele não diz somente que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses homens mais antigos, mas antes disso, ele diz, eu sou o Deus de teu pai. Então, ele está conectando com Moisés. Ele está falando junto com ele, né? Não é algo distante, mas é algo próximo, era o pai dele. Então, eu sou o Deus de teu pai.
Então, esse é um exemplo que a gente tem aí no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vê também, 1 João, capítulo 2, o apóstolo escrevendo aos pais, aos jovens e aos filhinhos. Então, ele está falando de diferentes grupos de pessoas. E o que uma geração vive com Deus, aquilo que ela experimenta com Deus e o que ela recebe dele, ela tem o dever de transmitir para uma próxima geração. E a gente pode entender isso como legado. Então, podemos entender esse termo, né? E a palavra de hoje é sobre o legado e o papel das gerações. O legado como algo de valor que foi conquistado ou ganho por alguém ou por um grupo de pessoas, que posteriormente é dado a outra pessoa ou a outro grupo de pessoas. Então, tu recebeu algo muito valioso ou tu conquistou algo muito valioso, e daí tu transmite, tu dá para um outro grupo de pessoas ou para uma outra pessoa isso que é valioso que tu recebesse, esse legado. Então, sendo assim, qual que é o papel de cada uma das gerações quanto ao legado daquilo que Deus nos deu ou fez entre nós, através de nós? Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel dos pais? Qual que é o papel dos jovens? E é sobre isso que agora, na sequência, a gente vai estar conversando. O legado e o papel de cada geração, ele pode ser resumido através do texto de 2 Timóteo, capítulo 2. No versículo 1, Paulo chama Timóteo de filho. E no versículo seguinte, o versículo 2, ele diz: "E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Esse texto, então, resume bem o papel de ambas as gerações. Havia, de um lado, um Paulo que tinha vivido e havia compartilhado, transmitido para o Timóteo, e do outro lado havia um Timóteo que havia ouvido, havia aprendido e tinha a missão de transmitir a outros homens fiéis e idôneos. Então, esse é um texto que resume o papel de ambas as gerações, mas vamos olhar agora para cada uma das gerações de uma forma separada, olhando primeiro para o papel da geração de pais. Né? O papel da geração de pais, além de viver aquilo que Deus os chama a viver, é zelar para que aquilo que foi vivido com Deus e recebido da sua parte seja transmitido aos filhos. Então, há um exemplo muito claro disso em Josué, capítulo 4. Então, ali, naquele contexto, o povo de Israel já estava sob a liderança de Josué, que seria aí talvez espiritualmente um filho de Moisés, né? Ele havia aprendido com Moisés, então já estava num contexto de uma nova geração. E após todo o povo ter passado o Jordão de uma forma milagrosa, Josué toma 12 homens, um de cada tribo, e ordena que eles tirem do meio do Jordão 12 pedras. Isso está no capítulo 4, e daí nos versículos 6 e 7 fala o seguinte, olha só: "Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Essas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel." Então aqui, Josué, como um líder daquela nação, estava estabelecendo um memorial, algo para que os filhos, quando perguntassem lá adiante, houvesse isso como um memorial, né, daquilo que Deus tinha feito, algo grandioso que ele tinha feito. Então, ali ia muito além dos filhos naturais, mas constituía para os demais filhos, né, um memorial. E netos, no caso, né, filhos daqueles homens que estavam junto com ele. Então, queria ler com vocês rapidinho um texto de Salmos, capítulo 78. Nós vamos ler do 3 ao 7, que fala também a respeito desse papel da geração de pais, dentro do contexto da transmissão do legado. Salmo 78, versículos 3 a 7 diz: "O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse,
filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. É muito lindo esse salmo, falando o que foi ouvido, o que foi aprendido, que os pais contaram, eles não iriam encobrir os seus filhos, e esses ainda iriam transmitir. Então a gente vai vendo, é como uma corrida de revezamento, onde há um legado que ele é passado de geração em geração. E esses versículos eles vão falando para evitar o que o versículo 8 fala. Então, para que não acontecesse como naquele versículo ali é descrito, então, era importante que fosse transmitido os feitos, a mensagem, aquilo que tinha sido ouvido, aquilo que tinha sido vivido. Também num outro capítulo de Salmo, algumas páginas anteriores, Salmo 71, é um salmo que fala a respeito das súplicas de um ancião. Então, daí já não está falando de um jovem, está falando provavelmente de um pai, né? E ele está dizendo, assim, no versículo 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, os cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Esse ancião, ele era consciente da sua missão. Ele tinha uma missão, ele está pedindo, Deus, não me desampare até que eu complete essa missão de transmitir, né? Ele está querendo declarar para a geração presente e para as vindouras, né, aquilo que era força, o teu poder. Então, ele estava consciente de uma missão que ele tinha. Então, nós estamos falando nesse primeiro bloco a respeito do papel da geração de pais na transmissão do legado, daquilo que foi recebido e vivido da parte de Deus, o poder dele, o ensino que nos foi transmitido através de outros que vieram ainda antes. Então, esse é o primeiro papel que queria, de uma forma rápida, destacar hoje. E aqui nós estamos trabalhando esses papéis dentro do contexto de transmissão do legado. Nós não estamos exaurindo todos os papéis dos pais, mas estamos num contexto de transmissão, como essa passagem de bastão numa corrida de revezamento. Qual é o papel daquele que veio antes e qual é o papel daquele que recebe o bastão? Então, nesse contexto, eu queria falar agora rapidinho sobre o papel da geração de jovens, no qual me incluo também. Uma vez, eu estava ouvindo uma ministração aqui em Porto Alegre, um amado irmão chamado irmão Gevaldo Farias, talvez vários que acompanham conosco aqui a live conhecem, o querido Vanginho de Salvador. Ele disse uma frase que ficou gravada na minha vida, num contexto de barco, né? Vocês aí em Pernambuco têm mais barcos, né? A questão dos barcos, né? E tem praias lindas, e tem todo um contexto, diria que mais do que nós aqui no Rio Grande. Então, o contexto de barco que ele estava trazendo é: não adianta ter motor sem leme. Essa foi a frase que ele falou. Então, pensando num barco, se tu tem um super motor, mas tu não tem como direcionar toda aquela força, toda aquela potência, aquele barco pode arrancar super bem e logo bater, ou pode ficar andando em círculos, né, porque não tem quem o direcione. Então, nesse contexto, nós precisamos entender, partindo dessa frase, desse ensino, que o jovem ele é motor. A palavra fala também, em 1 João, capítulo 2, que os jovens são fortes. Então, há uma força natural da juventude, há um vigor, né, para encarar a vigília. Daí depois acorda a vigília, já vai para o evangelismo, daí depois já vai para o grupo caseiro, daí depois já vai, segunda-feira já vem a rotina, mas daí já quer comunhão. Então há um vigor na vida do jovem, há uma energia muito preciosa, mas não adianta ter motor sem leme. Então o contexto daí trazendo, se os jovens são motor, são força, os mais velhos, e aqui respeitosamente eu falo, eles são leme. Eles dão direção, eles têm experiência. Então, motor e leme têm que andar juntos. Cada um tem que fazer o seu papel, então, para que o barco saia do lugar com direção. A palavra nos fala em Hebreus capítulo 13, a respeito dos nossos guias. E ela nos fala não somente para nós lembrarmos dos nossos guias, aqueles que nos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim da sua vida, para imitar a sua fé, a fé que tiveram. Isso está no versículo 7, capítulo 13 de Hebreus. Então, agora, recentemente, no início da live, o William citou Moisés Moraes, né?
é um dos pais que pregou a palavra, né? Teve morando em Recife, né? Foi um pai aqui para a congregação em Porto Alegre, para tantos irmãos. Então, é um exemplo, né, de fé a ser imitado, é um exemplo desses guias. Mas também, além de lembrarmos e imitarmos a fé dos nossos guias, fala no versículo 17 de nós obedecermos e sermos submissos a eles, pois zelam pela nossa alma. Então, é importante a gente entender, às vezes a gente pode, e aí eu falo especialmente para os mais jovens, no qual me incluo, a gente pode estar acostumado com alguns termos, mas talvez nunca ter parado para meditar neles. Então, o que é um guia? Se a gente vai para uma praia, se a gente vai fazer uma trilha, e daí a gente chega nessa trilha, lá tem um guia. Quem é essa pessoa? Um guia numa trilha é alguém que conhece o caminho. É alguém que já andou naquele caminho, é alguém que foi, voltou, sabe as marcas, sabe aonde tem que dobrar, sabe aonde é perigoso, talvez já resbalou algumas vezes ali, sabe que naquele declive é melhor segurar, é melhor pegar um apoio, é melhor ir devagar. É uma pessoa que conhece o caminho que os outros ainda irão percorrer. Então, esse é um guia. Nós, jovens, além de honrarmos os nossos presbíteros, os nossos líderes, os obedecendo, servindo, guardando-os em honra, nós também temos o privilégio de poder andar perto deles e aprender com eles. E isso eu quero repartir. É algo que é muito precioso, nós podemos estar perto desses que estão mais à frente no caminho, esses que já viveram mais do que nós, esses que já andaram no caminho que nós ainda vamos trilhar, seja o caminho do matrimônio, seja o caminho da paternidade, naturalmente falando, seja o caminho da paternidade espiritual, seja o caminho do serviço, do ministério. São diferentes caminhos que esses homens eles já estão mais adiante, eles já estão mais à frente no caminho, e nós temos o privilégio de poder andar junto com eles. Amém? Então, quero encorajar, agora falando nesse contexto do papel da nossa geração, tem um texto que está em Deuteronômio, capítulo 32, o final desse livro, versículo 7, está dentro do contexto do Cântico de Moisés. E ali diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. E aí vem algo que cabe muito para nós. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Então, isso nos cabe perguntar, nos cabe e nos colocar numa posição de quem quer aprender. Quem pergunta, não se tratando de pergunta retórica, né, mas quem pergunta, normalmente é porque não sabe. E quem assim o faz, assume uma postura humilde, de quem quer aprender ou precisa aprender. Então, esse é o nosso papel frente àqueles que são mais velhos, mais experientes, os nossos guias. Nesse contexto, eu convido vocês a abrirmos em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, ele começa falando o capítulo aos presbíteros, e ele se inclui, presbítero como eles, ele vai falando uma série de coisas. Depois, no versículo 5, ele fala: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos convocando, enquanto jovens, de nós sermos submissos aos mais velhos, de nós nos cingirmos com humildade, de nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus para que ele, a tempo oportuno, nos exalte. Então, eu estava meditando nesse contexto todo e na preparação da palavra para essa live, estava pensando, desde aquela época, o jovem, ele já achava que sabia, né? Ali está começando a aprender as coisas de Deus e logo já acha, não, agora, né? Como se fosse na direção, né? Tá na autoestrada, começou a pegar mais velocidade, começa a dar seta, da pisca, né? Luz alta, agora libera aí que eu estou passando. Desde aquela época, provavelmente antes, o jovem, no início, talvez ainda sem tamanha maturidade, ele pode incorrer nesse erro.
E daí, o que o apóstolo chama? A humildade, a submissão. Trocando em miúdos, né? Olha, fica tranquilo, né? Fica submisso, em humildade, que a tempo oportuno eu vou te exaltar. Não te preocupa com a exaltação agora. Eu resisto ao soberbo, eu dou graça ao humilde. Então, aí, essa verdade, esse princípio de que Deus abate o altivo, ele resiste ao soberbo, isso tem alguns versículos bíblicos que reforçam a mesma verdade. Então, há um caminho que é um caminho de humildade. E esse é o caminho para cada um de nós. É um caminho que o nosso Senhor Jesus nos deu exemplo. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse foi o caminho que ele trilhou, um caminho de humilhação. Mas não termina por aí. A gente conhece o texto de Filipenses 2, né, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e daí nós vemos o caminho que Deus fez. Mas o caminho que Jesus fez, um caminho de humilhação. Satanás quer exatamente o contrário. Ele quis ser como Deus. Ele quis ser como o Altíssimo. Ele quis algo maior e ele daí perdeu. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus fez exatamente o oposto. Glórias a Ele por esse tremendo e perfeito exemplo de humildade. E nós precisamos aprender isso. Há uma riqueza, e falando agora ainda no contexto para os jovens, para cada um de nós, há uma riqueza nesse andar junto com os mais velhos, que eu creio, pelo menos das pessoas que conheço, que a maioria ainda não aprendeu a aproveitar, a desfrutar. Então isso é muito, muito precioso. Há um exemplo bíblico para ambas as gerações que é muito bom. O exemplo de Moisés com Josué. Porque nesse contexto de transmissão do legado, nós vemos em Moisés um homem fiel em receber de Deus, ia para o monte, tudo, né? Ficava um tempão lá, descia e transmitia. Era um homem fiel, ele recebia e transmitia. E nós vemos do outro lado, a próxima geração que seria liderada por Josué, esse homem perto, esse homem não se afastava da tenda, ele estava junto com Moisés, ele ia aprendendo, ele não somente servia, ele estava junto ali, e ele aprendeu e aplicou. Ele, algumas vezes, eu creio, viu, quando aconteciam situações de crise, vamos chamar assim, a reação de Moisés, como ele com Arão, reagiu ao se prostrar rosto em terra. Tinha uma situação, né? Moisés ia rosto em terra, e daí depois ele assume o desafio de liderar o povo, tinha todo o contexto da conquista de Canaã, e houve a primeira crise, vamos chamar assim, que Josué, sob a sua liderança, precisou enfrentar, e Josué fez a mesma coisa que ele viu em Moisés, rosto em terra. Ele, na época, não tinha a mesma maturidade que Moisés tinha, e isso a gente pode, quem quiser depois dar uma lida, no capítulo 7 de Josué, né, a gente vê que ele teve a mesma reação no versículo 6 e que ele não tinha a mesma experiência pelo versículo 10. Mas aquilo que ele tinha recebido de exemplo, o legado que Moisés tinha deixado, ele repetiu. Quando ele se defrontou com a crise, como Moisés fazia, ele botava o rosto em terra, é isso que eu vou fazer. Ele ainda não tinha toda a experiência que o seu líder, o seu guia, havia adquirido ao longo da caminhada, mas o exemplo, o legado foi repetido. E esse homem pôde conquistar muito para Deus. Então, Moisés e Josué são bons exemplos na geração de pai, que recebe e transmite o legado, e na geração dos jovens, que recebe e também transmite. Nós vemos esse cuidado, né, na vida de Josué. Eu li um comentário recente a respeito dessa questão das gerações, que dizia assim: as gerações do presente devem aprender com as gerações passadas e podem influenciar as futuras gerações ao declararem o poder do Senhor. Isso está no comentário bíblico daquela Bíblia, palavras-chave, hebraico e grego, que é da CPAD. Então, traz aqui um bom resumo sobre o que deve ser feito para cada uma das gerações. O nosso coração, queridos, ele deve ser grato, enquanto jovens, por aqueles que viveram
antes de nós o reino e vivem o reino pelo caminho que eles abriram. Então, foi citado já o Moisés, eu lembro do nosso querido Erasmo também, né? São exemplos que nós temos próximos de nós, mas tem tantos outros irmãos que, seja mais recente ou ao longo da história da igreja, abriram o caminho, abriram uma mata fechada e descobriram ali, né, abriram um caminho para que outros depois pudessem seguir eles enquanto guias nesse caminho. Então, nosso coração deve ser grato, né, e aprender com esses nossos guias, mas sem perder a expectativa do novo que Deus quer para que nós vivamos. E esse novo que Deus quer não é um novo sozinhos, agora é a nossa vez. Dá licença que eu estou passando. Não, é o novo de Deus que agora nos inclui, porque eles já estavam vivendo com Deus coisas tremendas, preciosas, mas agora chegou a nossa vez. Minutos antes dessa live, eu fui para o YouTube ver o vídeo sobre uma corrida de revezamento. E eu me emocionei, mostrei para minha esposa o vídeo, porque eu fui olhar, era uma prova de 400 metros, tinham diversas nações competindo, e um começa a correr representando a sua nação. E dado o momento, ele vai se aproximando de outro que começou a correr. E para esse ele passa o bastão. E esse segundo, ali adiante, encontra um outro que começa a correr, para quem ele passa o bastão. E existe um último que termina essa prova. Mas existiu um primeiro que rompeu com a inércia. Quando ninguém estava correndo, ele começou a correr. Isso é digno de honra. Nós temos que honrar isso, nós temos que ser gratos, porque pessoas romperam com questões que talvez engessavam o mover de Deus, pagaram um alto preço, como nós vemos na vida do Moisés e do Erasmo, e de outros heróis da fé que romperam e puderam começar a abrir um caminho para o novo que Deus queria fazer, e daí vão passando um bastão. E algo que eu também aprendi com o Vanja é que só se passa o bastão para quem já está correndo. Então não adianta tu ficar parado no teu lugar esperando, não, quando chegar a minha vez eles vão arremessar o bastão, né, o bastão vai vindo e eu pego e daí eu começo. Começa a correr junto, começa a correr. No início talvez tu não vai ter a mesma velocidade, mas dado o momento tu vai pegar a velocidade espiritualmente falando e vai receber em algum momento aquele bastão para dar continuidade e com a missão também de transmitir a homens fiéis e idôneos aquilo que tu recebeste e aquilo que Deus fez na tua vida e através dela. Então, isso que eu quero encorajar os jovens a nós corrermos juntos. Dias atrás, meu companheiro e eu, nós pegamos o carro, ambos moramos em Porto Alegre, e fomos à Serra Gaúcha estar com Erasmo Ungaretti, que é companheiro do Moisés Moraes, que já foi citado, né? Que faleceu recentemente. Então fomos estar junto com Erasmo, né? E foi tão precioso, nós passamos algumas horas ouvindo ele, ouvindo os testemunhos, ouvindo aquilo que ele tinha para nos compartilhar, nos deu conselhos, nós fomos tão abençoados, passamos horas com aquele homem de Deus. Então há uma riqueza, há um privilégio de nós andarmos junto com a geração que nos antecedeu e, ao mesmo tempo, da geração que está mais adiante, contar com a nossa geração. Nós vemos que o nosso Deus, ele trabalha, né, dessa forma, e isso é muito lindo. Então, esses são os encorajamentos que eu quero dar, tanto para a geração de pais, como para a nossa geração, no qual me incluo, de filhos, de jovens, que também vão recebendo esse bastão, nós olharmos com honra e gratidão por aquilo que foi vivido, andarmos junto com os nossos pais e com muita expectativa do novo que Deus vai fazer, no qual agora nós estamos incluídos também. Amém? Então, eu queria que tu orasse por nós, querido. A graça que o Senhor te deu para essa palavra de hoje, em nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus, Senhor, que trabalha nas gerações, Senhor. Tu não está preso no tempo como nós estamos. Um dia Tu criaste o tempo, mas ao longo dos anos, dos séculos, Tu trabalha e Tu usa homens e mulheres para a Tua glória. E como é precioso essa santa corrida de bastão, onde aquilo que uma geração vive contigo, prova de Ti,
transmite a outra, que vai transmitindo a outra até chegar em nós. Nós somos gratos. Somos gratos porque um dia essa transmissão chegou a nós. Somos gratos porque um dia o nosso coração foi conquistado para Ti. Somos gratos porque hoje podemos correr com pessoas, Senhor, que têm corrido há tanto mais tempos. Podemos nos colocar ao lado, Senhor, numa posição de honra, de submissão, de aprendizagem, mas também de cooperação, de serviço, de auxílio e de continuidade. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua obra. Obrigado, Senhor Deus, pelo que Tu tem feito ao longo das gerações, por cada irmão que hoje nos acompanha ou que ouve hoje esse áudio e que foi alcançado pelo Teu amor, que ao longo dos séculos tem sido transmitido até chegar a nós. Nós somos gratos, Senhor, por isso. Isso é uma obra Tua que permeia as gerações e que cada um de nós, Senhor, ao ouvir essas palavras, Senhor, venha se colocar, Senhor, diante de Ti com comprometimento, assumindo a responsabilidade que lhe cabe de ser fiel naquilo que recebeu da Tua parte, que ser fiel naquilo que Tu está chamando para executar, e também ser fiel na transmissão. Aqueles que Tu chama a ouvir, a aprendizagem, ter um coração humilde, para poder se colocar na posição de quem ainda precisa aprender, de quem ainda tem tanto a viver. Dá-nos um coração manso, um coração humilde, um coração submisso, para desfrutarmos dessa bênção que há, Senhor, nas gerações que já viveram antes que nós, para desfrutar da bênção que há, da humildade, da sujeição, Senhor, da honra, Senhor. Por favor, Senhor, ensina-nos todos a paz, a jovens, Senhor. Cada um de nós, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, pedindo que Tu nos guie, nos conduza, para que o Teu reino se estenda através das gerações, Senhor. Para que essas engrenagens, esse barco, como falamos, Senhor, com motor e com leme, esteja bem alinhado, funcione na sua plenitude para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.